Olá pessoal, eu sou o Railson Santos e este é mais um vídeo do canal Testemunho Podcast. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação, que assim a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e recomendará para mais pessoas. E que você também seja notificado de todos os vídeos. E hoje nós recebemos aqui no nosso podcast mais um amigo e irmão na fé, um jovem adorador, pregador da palavra do Senhor, que também exerce o chamado evangelístico. Falo dele, evangelista Riquelme. Eu queria dar um prazer receber aqui nosso humilde podcast. Muitíssimo obrigado por aceitar aí o nosso convite, tá? E que você possa aí exaltar o nome do Pai através dos seus testemunhos. Acredito que, com certeza, como muitos testemunhos já foi passado por aqui, né? Muito gratificante. Todas as vezes que a gente recebe os convidados. É uma honra recebê-lo aqui. Fique à vontade, faça suas honras, tá? Amém. O prazer é todo meu. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui. Eu quero primeiro tributar ao Senhor, né? Toda honra, Amém. toda Glória a glória, Deus. todo louvor. Louvar ao Senhor por essa oportunidade, louvar ao Senhor pela sua vida, que é um amigo, né? Amém. Que já tem algum tempo que congregamos juntos. Sim. E estou feliz porque há 3 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, você me recebeu muito bem, me abraçou e sempre um prazer adorar a Deus juntamente com você. Amém. Glórias a Deus. E eu estou feliz quando foi me feito o convite de estar aqui nessa noite, testemunhando, né, contando um pouco da minha história, contando um pouco do testemunho de onde Deus me tirou. Estou feliz porque o meu coração sempre queima quando eu conto o meu testemunho. Amém. Glória a Deus. Porque há 4 anos, há 5 anos atrás, quando eu passei por algo na minha vida muito difícil, muito complicado, o Senhor desde aquela época falava ao meu coração e usava pessoas para dizer que o meu testemunho ia salvar vidas, o meu testemunho glória a Deus. ia alcançar vidas e através da minha vida pessoas seriam alcançadas através do poder do Senhor, da palavra do Senhor. No ano de 2016 foi o ano que eu conheci a Jesus. Eu falo que a gente cresce ouvindo dizer que Jesus é bom, que Deus é bom, mas eu só fui conhecer mesmo Jesus no ano de 2016, quando através da vida da minha tia, a missionária Sidneia, ela me apresentou a Jesus. Eu ali com os meus 16 anos de idade, os meus 15 anos de idade, ela me chamou e disse que tinha um culto e ela queria que eu participasse desse culto. E ali ela me chamou e eu ainda sem conhecer, eu disse, eu quero. Eu vou e eu quero conhecer mais. Foi na igreja mesmo ou Foi na igreja. Foi numa igreja na cidade de Sumaré, em São Paulo mesmo. A igreja Sara Renovada, pastor Donizete. Pastor Donizete é uma bênção de Deus. E ali ela me chamou para ir e eu fui. E ali naquele culto eu conheci Jesus, eu tive a minha primeira experiência com Jesus. E de lá para cá eu comecei cada vez mais a me aproximar de Deus. Mas como foi essa experiência? Conta para nós essa experiência aí. Curioso. Varão, naquele ano foi o ano que eu tive meu primeiro contato com Jesus, né? Através da oração, através da busca. Foi a primeira vez que eu senti o Senhor falando comigo. No final daquele ano ainda, no ano de 2016, em uma igreja ali no bairro do Amanda, do Jardim Amanda, a minha prima ela participou de um encontro de jovens. Ali jovens passavam um final de semana em uma chácara falando de Jesus. E ali eles não levavam celulares, não levavam nada, só levavam a Bíblia. Nossa, e ali eles falavam de Jesus. Eu lembro que foram mais de 100 jovens, uma igreja grande. E ali a minha tia, a missionária Sidneia, ela falou assim para mim, Rick, filho, ela me chama de filho. Falou isso para todo mundo que ela é minha mãezona da fé. E ela falou, filho, vamos lá receber a Rayara, vamos lá receber a minha prima, né, que ela vai voltar do encontro, ela quer muito que você esteja lá. Ali eu disse para ela, tia, eu vou sim. E ali eu estava conhecendo a Jesus, eu disse, eu quero ver
como a Rayara vai voltar, já que ela ficou 3 dias só ouvindo falar de Jesus, sem celular, sem nada, a Rayara deve ter muito de Jesus para falar para mim. Ali eu fui, né? Falei, eu vou sim, eu estou feliz, eu quero conhecer mais esse Jesus. E eu me lembro que nesse dia o pregador era um jovem, ele não tinha ali mais dos seus 20 anos de idade. E eu ali conhecendo Jesus, na minha primeira experiência com Jesus, eu olhei para aquele jovem e eu disse assim, Jesus, eu lembro até hoje, eu disse, Jesus, eu não conheço muito, eu estou conhecendo o Senhor agora, eu estou sentindo o Senhor agora, mas o que esse jovem está fazendo eu quero fazer. Eu quero ser um pregador da tua palavra. Agora, eu não entendia muito, mas eu via Deus usar aquele menino de uma maneira tão poderosa que eu disse assim, o que esse menino está fazendo eu quero fazer também. Eu estou vendo esse menino com autoridade segurar esse microfone e olha só quanta gente está aqui glorificando quando esse menino prega. Eu estou vendo Deus falar através da igreja. Eu estou vendo sabendo Deus que Deus já tinha chamado para você. Sim, e ali eu falei, eu quero ser assim. Sem entender muito, mas eu disse, eu quero ser assim. E naquele dia o culto terminou, ali a minha prima chegou. E no final desse culto, os jovens que chegaram do acampamento, eles tinham ali uns 30 minutos, 40 minutos de intimidade com o Senhor. Ali encerrava o culto e o pastor da casa disse, quem quiser ficar, fica, que a gente vai fazer alguns minutos de adoração. E ali eu fiquei também, e eu disse a Jesus, agora eu vou falar com o Senhor e agora eu quero te sentir. E foi naquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu saí daquele lugar cheio e dizendo, é isso que eu quero para mim, eu quero viver para isso. E eu vou viver para isso. Você era bem novinho também. Eu era novo, mas eu via tanto Deus através da vida daquele jovem, eu nem me lembro do nome dele, hoje se eu ver ele eu nem vou reconhecer, eu acho, que eu disse, eu quero ser assim, e essa é a importância, né, das nossas orações. Às vezes a gente vive hoje, nos dias de hoje, orações que fizemos há anos atrás. E hoje eu falo isso, que eu estou vivendo resposta de orações antigas. Orações que eu nem me lembro que eu fiz. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, estou vivendo tudo isso. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aqueles que desejam o psicopata, né? Isso Acho que é Coríntios que fala, né? Isso mesmo. Bem-aventurado, né? Porque hoje no mundo que nós estamos, nós desejamos tantas coisas, né? Verdade. E a palavra mesmo já diz que devemos cuidar primeiro das coisas do Senhor. Vamos cuidar das coisas do Senhor, aquilo que está ao nosso alcance, né? Fazer com desempenho, desempenhar bem aquilo que o Senhor tem. Porque essa é a vida do cristão, é essa, né? Evangelista Riquelme. É servir a Deus de todo o coração mesmo. Como você falou no seu testemunho, que você foi ali na chácara e viu aquele jovem pregando, e aquilo ali você desejou o psicopata. Desejei. Já provavelmente nem sabia. Não, eu nem conhecia. Provavelmente você nem sabia que Deus já tinha escolhido você também para. É isso mesmo. Né? Então, olha o que Deus faz. É isso mesmo. Né? Então, seu coração ali almejou algo que já estava nos planos de Deus. Sim, isso mesmo. E esse é o Deus que nós servimos, né? Então, pelo que você falou, você então não veio do berço evangélico, né? Não do berço evangélico. Você conheceu esse mundo? Conheci esse mundo. Conheceu? Tão novo, conheceu o mundo? Tão novo, conheci esse mundo. Mas primeiro, antes de conhecer esse mundo, eu digo que eu conheci a Jesus, né? No ano de 2016 foi quando eu conheci a Jesus. Mas eu me lembro que no ano de 2018, já batizado nas águas, eu já estava congregando. Eu congregava com o pastor Carlos Padovani ali na cidade de Sumaré, na igreja Comunidade Vida com Deus. Já estava começando a fazer a obra com ele, eu ficava na porta, eu abria culto. Padovani é esse que está aqui agora no Taquara, né? Não, ele não está com a igreja aberta no ele Taquara. não. Estou achando que é o... Não. E ali eu congregava com ele, novo ainda, mas ele já me colocava para trabalhar com o Senhor, fazer a obra do Senhor. E eu me lembro que no final do ano de 2018, no mês de dezembro, eu tive uma discussão com a minha mãe. E ali a minha mãe, ela pegou o meu celular e ela jogou no chão e ela começou a falar para mim que eu era da igreja, que eu estava na igreja e estava fazendo coisas erradas. E aquilo ali eu olhei para o Senhor e disse, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, porque eu não estou fazendo nada de errado, eu estou indo na tua casa, estou fazendo a obra do Senhor.
como que ela aponta o dedo para mim e diz que eu estou fazendo coisas erradas, e aquilo entristeceu demais o meu coração. E eu me lembro que ela... Vindo ainda mais de quem você espera o apoio, né? É mais dolorido mesmo. Da minha mãe. E ali eu entristeci demais. Eu me entristeci mais ainda porque no meu batismo, em setembro do ano de 2018, eu digo que foi o dia mais importante da minha vida, porque eu disse, eu vou morrer para o mundo, eu vou viver para Cristo agora, vou me batizar nas águas. E naquele dia, quem mais eu queria que estava lá não estava, que era a minha mãe e o meu pai. Quem estava lá representando como a minha mãe era a missionária Sidneia. E ali... A missionária Sidneia sempre aí, né? Ela está sempre do meu lado. E ali eu me lembro que eu chorei demais no meu batismo, porque eu dizia, Jesus, eu só queria o meu pai e a minha mãe aqui. Eu queria que eles estivessem aqui. E eles não estavam, e aí depois eu tive uma discussão com a minha mãe, e eu olhei assim para os céus, eu me lembro, e eu disse, Jesus, eu saio da sua presença, porque a minha mãe está dizendo que eu estou fazendo coisas erradas, então agora sim eu vou fazer coisas erradas. Ela está dizendo que eu vou para a igreja, mas faço aquilo que não agrada ao Senhor. Agora eu vou fazer aquilo que não agrada ao Senhor e não vou estar na igreja porque eu não quero envergonhar o seu nome. Eu não quero estar no altar e estar fazendo coisas erradas. Então, se é para mim fazer coisas erradas, eu vou descer do altar. Eu não quero mais estar. Sinceridade. E ali eu disse, eu não quero mais sair da presença do Senhor e conhecer o mundo. Conheci esse mundo. Nossa, então você saiu mesmo? Saí ali e eu disse, eu não quero mais. Eu disse, eu não quero mais obra, eu não quero mais saber de chamada, mesmo sabendo que Deus tinha uma obra para minha vida, mesmo sabendo que Deus já havia usado pessoas para falar comigo, dizendo que me faria de um pregador do Evangelho. Eu disse, não quero mais. E ali eu nem me lembrava daquela oração que eu fiz dizendo, Jesus, eu quero ser um pregador. Eu só disse, eu quero sair. Eu vou sair, vou conhecer o mundo. É que a gente esquece, mas Deus não esquece. A gente esquece. Mas graças ao Senhor que Ele não esqueceu de mim e Ele me arrancou pela lamaçal do pecado. E hoje o meu tio, Diácono Rones, ele fala assim que Deus ele não permitiu que eu conhecesse por muito tempo o mundo. Porque no começo do ano de 2019, eu me lembro que eu dizia assim, esse é meu ano. Sair da igreja, vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer. Meu Deus. E eu dizia para todo mundo, esse é o meu ano. Esse ano aqui eu vou fazer tudo o que eu quero. Esse ano eu vou aprontar, eu dizia. E ali começou aquele ano, eu comecei a beber, eu comecei a me prostituir. Graças a Deus o Senhor nunca permitiu que eu usasse drogas, mas bebida, eu consumia muitas bebidas, vivia na prostituição, vivia fazendo aquilo que não era reto aos olhos do Senhor. E começou aquele ano fazendo coisas erradas, mas quando chegou em julho do ano de 2019, eu me lembro que eu fui para uma chácara e nessa chácara eu bebi demais, nessa chácara eu me prostituí demais. E ali eu cheguei daquela chácara bêbado, caindo, e eu me lembro que chegando na minha casa, eu me encontrei com meu tio, com o Rones, ele olhou para mim, ele se entristeceu de me ver naquela situação, né? Ele disse para mim, que esse mundo não é para você, volta para a presença de Deus, e ali eu não queria saber de Deus, eu disse, não, eu não quero, quando for a minha hora, Jesus ele vai me buscar. No outro dia, eu me lembro que eu me acordei com fortes dores nos braços e nas pernas. Com muita dor, muita dor. E eu procurei um hospital na hora, porque eu estava sentindo muita dor. Fui até o Mário Covas, no Mário Covas tomei medicação, fiz alguma bateria de exame, não deu nada. Mandou para casa, passou medicamentos, tomei, melhorei e fiquei uma semana bom. Quando passou uma semana, no outro dia, acordei com fortes dores nas pernas. As dores eram tantas que eu não conseguia nem me levantar mais. Já não levantava da cama. Acordei, dormi bem e acordei sem conseguir andar, sem conseguir me levantar sozinho. E ali eu corri novamente para o Mário Covas, fiz uma bateria de exames, cheguei naquele lugar de uma cadeira de rodas. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar, numa cadeira de rodas, me levaram para retirar sangue. Quando eu estou retirando sangue, eu olho para o meu lado direito, tem um jovem. Ele parecia ter uns 18 anos na época, 17. Ele olhou assim para mim e ele disse assim, jovem, o que você tem?
E eu disse, eu ainda não sei o que eu tenho. Ele disse, mas foi acidente? Eu falei, não foi acidente, eu só acordei e não estou conseguindo andar. E ali ele olhou assim para mim e disse, mas você é crente, não é? E eu disse, sim, eu sou crente. Eu disse para ele, ele falou, você está firme na presença? Eu falei, tô firme na presença de Deus, mas eu não estava firme na presença de Deus. Aí ele falava assim para mim, mas fica tranquilo, viu, que essa cadeira de rodas não é para você. Logo, logo você vai levantar e você vai testemunhar, glorificar o nome santo do Senhor. E eu disse para ele, eu creio. E eu disse para ele, aonde você congrega? Ele disse, aqui em Hortolândia mesmo. Ele me passou o endereço da igreja dele, me passou tudo, varão. Ele me passou o lugar, me passou o endereço, o número da igreja. E ele se levantou e foi para o corredor. Quando ele foi para o corredor, eu fiquei paralisado. Eu fiquei uns 5 segundos paralisado, olhando para baixo, dizendo, meu Deus, o que aconteceu? E aí na hora eu me toquei e falei, mãe, eu não peguei o contato dele, eu preciso do contato dele. Vai até o corredor e procura ele. A minha mãe entrou no corredor e ela não encontrou aquele menino. Eu fui no endereço da igreja que ele me passou e eu não encontrei a igreja desse menino. Mas ele olhou para mim naquele dia e ele disse, Jesus, ele vai te levantar, essa cadeira de rodas não é para você. Voltei para minha casa, ainda na cadeira de rodas, com mais uma bateria de exames. Os exames não deram nada. Nada. O Riquelme não tem nada. Passei uma semana de cadeira de rodas, até que me levaram até um psicólogo. Quando me levaram para um psicólogo, me colocaram dentro de uma sala com a doutora, e ela dizia para mim, o Riquelme não tem nada. Com a minha mãe do lado, eu ainda era de menor, e ela dizia, o Riquelme não tem nada. O que o Riquelme tem é uma depressão, mãe. O Riquelme está depressivo. O Riquelme consumiu muita bebida alcoólica, então talvez isso está afetando já a mente do Riquelme. Meu Deus. E eu dizia para aquela mulher, não, eu não estou depressivo. A minha mãe, ela chorava demais, e ela dizia, o meu filho está com depressão, meu filho está morrendo, meu filho só está emagrecendo. E eu dizia para aquela mulher, eu não estou com depressão, eu estou doente. Eu falava a todo momento para ela. Ela dizia, não, você não está, você está com depressão, você precisa de ajuda. Passaram mais alguns dias, o meu pai percebeu a situação que eu estava me encontrando, e meu pai rapidamente disse, eu preciso levar ele para um hospital melhor, eu preciso de uma segunda opinião, né? O Mário Covas está dizendo que o Riquelme está com depressão, mas eu preciso levar ele até o estadual de Sumaré. Me levaram até o hospital estadual de Sumaré, ali já me internaram na hora. Fiquei internado naquele lugar 15 dias, varão, mas foram 15 dias de sofrimento, foram 15 dias de luta, foram 15 dias que eu olho para trás e eu glorifico a Deus por Ele ter me sustentado com vida. Nos 7 primeiros dias eu fiquei no primeiro andar, no corredor do hospital, porque não tinha leito para me colocar. E ali eu fazendo uma bateria de exame todos os dias. Eu arrancava mais de 5 seringas de sangue, procurando o que o Riquelme tem, Eles não descobriam o que o Riquelme tem. Eu fiz só no estadual de Sumaré mais de 65 baterias de exame. Foram muitos exames para descobrir o que o Riquelme tinha. E eu me lembro que nos 7 primeiros dias, quando eu estava no primeiro andar daquele hospital, no corredor, a minha tia, a missionária Sidney, ela estava comigo, ela passava aqueles dias comigo. Ela segurava a minha mão e ela louvava muito um louvor. Todas as vezes que eu sentia dor, ela segurava a minha mão e ela dizia, filho, vamos louvar que essa dor vai passar. O louvor dizia, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou. Esse louvor é forte. Esse gemido será substituído por um hino de vitória. E ali eu chorava demais, varão, naquele louvor. E as dores só paravam quando eu louvava. Só parava depois que eu começava a louvar. E ela segurava a minha mão bem forte. As dores eram tantas, parecia que tinha agulhas me pinicando. Eu peguei uma bactéria que foi diagnosticada bactéria de Still. Era uma bactéria rara que afeta os seus músculos. Parecia que tinha milhares de agulhas com ponta de fogo me pinicando. Me pinicava demais. Eu tinha crises de dores, que eu gritava, eu batia na parede, eu queria pular, eu só queria gritar porque as dores eram demais.
Você olhava para o meu corpo, para minhas pernas, para os meus braços, você via caroços que se levantavam. Parecia que era onde que a agulha estava pinicando. E ali eu desesperado. E no 7º dia que eu estou naquele lugar, no estadual de Sumaré, chegou uma moça. Atrás de mim tinha uma maca que tinha um senhor internado. Chegou uma moça naquele dia e ela ouviu a minha tia louvando e orando pela minha vida. E ela dizia, minha tia falava para mim, filho, fica tranquilo, essa dor vai passar, você vai voltar a se alegrar. E eu ali sem esperança, eu dizia para ela, tia, eu não aguento mais, eu não estou suportando mais. Eu acho melhor eu morrer, porque a dor está demais, a dor está tamanha. E aquela moça, ela ouviu. Quando aquela moça ela ouviu, ela pediu licença para nós. E ela disse, licença, eu posso conversar com você, jovem? Eu disse, pode sim. Ela disse assim, você é crente? Você é afastado da presença, não é? Eu disse assim, sim, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar. Eu quero voltar a me alegrar, eu quero voltar a sorrir. E ela disse assim, jovem, eu não sei se você crê nisso, mas eu preciso falar algo para você que o Senhor me mandou falar. E eu disse, claro, você pode falar sim. Ela disse assim, jovem, eu estou com meu pai, que está na maca atrás de você. Meu pai está com câncer que já afetou o corpo dele inteiro. Os médicos disseram que não tem mais esperança para o meu pai. Ela falava aquilo para mim, eu olhava no fundo do olho dela, eu olhava no fundo do meu olho. E ela falava com uma autoridade de uma mulher de Deus. Ela falava, jovem, para o meu pai não tem mais esperança. Mas eu estou ali ouvindo essa moça louvar, eu estou ouvindo você louvar, e o Senhor está falando para mim que tem esperança para você, e que Ele vai operar na sua vida. E eu dizia para ela, eu creio. Ela disse assim, quando eu estava saindo da minha casa, o Senhor gritou no meu ouvido, Ele dizia, filha, volta e pega o óleo ungido que você tem dentro do seu guarda-roupa. E ela disse assim para Deus, Senhor, o Senhor vai curar o meu pai hoje? E o Senhor disse assim, só pega o óleo ungido porque tem um jovem naquele hospital que está precisando me ouvir. Ela voltou para trás, pegou aquele óleo ungido e ela foi até o hospital. E quando ela chegou lá, ela dizia assim para mim, é você o jovem que Deus quer curar nessa noite, é você o jovem que Deus está querendo falar nessa noite. E eu falava para ela, eu creio que o Senhor vai falar comigo. E ela orava pela minha vida com tanta autoridade, com tanta unção. E ela dizia algo que marcou, que até hoje eu me lembro. Quando eu falo, parece que eu consigo escutar ela dizendo, ela dizia assim, jovem, os médicos estão desesperados, tentando descobrir o que você tem. Mas Deus, o Deus que te trouxe até aqui, é o Deus que está dizendo, é eu que te coloquei em cima dessa cama e eu não estou deixando a medicina descobrir o que você tem. Só depois que eu tratar com você que eu vou permitir a medicina descobrir. E ali eu dizia assim para minha tia, mas eu já pedi perdão para Deus, eu já falei para Deus que eu vou voltar para a presença, eu já falei para Deus que eu não vou mais viver no mundo. Por que Deus não permite logo a medicina descobrir o que eu tenho? Eles me mandam para casa, eu vou melhorar. E naquele outro dia, depois que aquela moça falou comigo, eu fui encaminhado para o leito. Subi para o 7º andar daquele hospital. Estou ali naquele 7º andar. Mais 7 dias, mais 8 dias de luta, mais 8 dias de dores. Desesperado ali, procurando Deus, pedindo para Deus me ajudar, pedindo para Deus enviar forças para mim. Eu me lembro que entrou outra mulher naquela sala, naquele quarto. Ela foi visitar um senhor que estava dividindo o leito comigo. Essa mulher era da Congregação Cristã do Brasil. E ela olhava para mim, essa veio com muita autoridade. E ela falava assim para mim, jovem, você é crente? E eu disse para ela, eu sou. Ela falou assim, você já fez concerto? Eu falei, já fiz concerto, já me reconciliei com Jesus. E eu creio que Jesus ele vai me levantar daqui. E ela disse assim, mas você sabe que você está passando por isso que você está passando por culpa sua, porque foi você que pegou isso, foi você que provou isso. Mais uma mulher com autoridade, colocando o dedo na minha cara, para que eu possa entender que era Deus que estava tratando comigo. E ela dizia assim para mim, jovem, você está passando por tudo isso, mas fica tranquilo que não é para sua morte. O Senhor está permitindo tudo isso, mas Ele está tocando nos seus ossos, está tocando nos seus nervos,
E ela me tranquilizou. Ela estava dizendo para mim que Jesus ele ia me curar, que Jesus ele ia me levantar daquela situação. E ali eu já estava feliz, eu já estava contente de ter ouvido Deus falar comigo. Eu estava novamente me alegrando. Mesmo naquela situação, varão, mesmo sentindo dores todos os dias, eu não conseguia levantar. Você já tinha convicção de que era Deus no controle, né? Eu tinha era um certeza, tratamento dele necessário. Eu tinha certeza que era Deus que estava tratando ali. Pessoas entravam naquela sala, naquele quarto de hospital, olhavam para mim e diziam: eu não sei por que você está sorrindo, Riquelme. Eu não sei por que você está se alegrando se você está nessa situação. Eu me alegrava porque eu sabia que era Deus que estava no controle. Eu me alegrava porque quando eu subi para o quarto, eu tinha certeza que eu ia levantar daquele lugar. Quando eu subi para o quarto, eu tinha certeza. A medicina estava dizendo: eu não sei o que o Riquelme tem. Eu não sei o que o Riquelme está dentro do corpo dele. O Riquelme já perdeu mais de 15 quilos. Na época eu pesava 65 quilos, eu desci para 48. A minha mãe ela ficava desesperada. Minha mãe ela dizia assim: o meu filho ele está morrendo e a medicina está usando o Riquelme para fazer experiências. Está usando o Riquelme como cobaia. E ali eu dizia: não, é o Senhor que está tratando comigo, é o Senhor que está falando comigo. E eu estou passando por isso, é permissão do Senhor. E em nenhum momento ali eu disse: eu nunca mais vou levantar, eu nunca mais vou me alegrar, eu vou me levantar e eu vou ser um pregador do Evangelho. Em cima daquela cadeira de rodas eu dizia isso, eu falava isso, até que com 15 dias internado, eu tinha 8 médicos que cuidavam do meu caso. A minha médica entrou dentro do quarto e disse: Riquelme, descobrimos o que você tem uma bactéria, essa bactéria ela é rara, no Brasil tem pouquíssimos casos, a gente não sabe como curar, a gente não sabe como você pegou. Eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer? Eu disse: eu quero a boa. A boa é que você vai voltar para casa hoje. A boa é que você está de alta. Eu disse: a ruim. Ela disse: a ruim é que a gente não sabe se você vai andar de novo. A gente não sabe se você vai levantar dessa cadeira de rodas. Mexeu naquela confiança sua? Ela tentou... Ela fez ali a parte dela, a parte da medicina, né? Dizendo: eu não sei, eu não posso te dar falsas esperanças. Eu disse: mas eu sou novo, vou me recuperar. Ela disse: eu não sei, talvez você pode andar normal, talvez você possa ter sequelas, talvez você não vai mexer um braço, não vai mexer um pé, não vai mexer uma perna. A gente só sabe o que você tem. E você vai tratar essa sua doença com dipirona. Quando você sentir febre, você toma dipirona e a gente não vai te dar outra medicação. É só isso que a gente tem para te falar. E ali eu voltei para minha casa, e quando eu estou voltando para casa, quando eu entrei dentro da minha casa, eu comecei a chorar, mas um choro de alegria. Porque eu dizia: agora eu vou levantar. Agora eu vou levantar dessa cadeira de rodas, porque o Senhor já disse, o Senhor já confirmou que Ele ia me fazer um pregador do Evangelho. E eu me lembrava sempre de uma vez que Deus usou um profeta para falar comigo, dizendo que Ele ia me levantar como um pregador do Evangelho e que Ele me via pregando a palavra do Senhor em cima dos altares. E eu disse: eu não posso crer que eu vou estar de cadeira de rodas, eu não posso crer que nessa visão eu estava em cima dessa cadeira de rodas. Eu creio que eu vou me levantar, eu creio que eu vou me alegrar de novo. Voltei para minha casa, estou feliz, estou alegre, eu estou contente com Jesus. Jesus ele vai me levantar. Só que na primeira semana que eu estou na minha casa, eu tinha muitas crises de dores, muitas. E meu corpo ele queimava inteiro. Parecia que tinha milhares de agulhas me pinicando. E eu dizia: Jesus, eu quero levantar, Jesus, me levanta, Jesus, já fiz conserto, eu já falei para o Senhor que eu nunca mais vou fazer coisas erradas, não vou voltar para a prostituição, vou parar com a bebida, se eu relar uma gota de álcool na minha boca, o Senhor pode me tirar dessa terra, Jesus, só me levanta. E Jesus usando profetas para ir até a minha casa, para falar comigo, para me tranquilizar, mas chegou um ponto que eu estou dentro da minha casa, quando está com 20 dias que eu estou em casa, na mesma situação, em cima de uma cadeira de rodas, que eu disse para Jesus: Jesus, se o Senhor é o Deus que me fez uma promessa de ser um pregador do Evangelho, eu não quero mais ouvir profeta nenhum. Porque se o Senhor revela para eles, o Senhor revela para mim também. O Senhor vai falar, o Senhor vai falar comigo.
o Senhor vai confirmar para mim que eu vou andar de novo. Naquela noite, quando eu me deitei, quando eu fui dormir, o Senhor me deu uma visão, ainda antes de eu pegar em sono. O Senhor me mostrava perfeitamente eu andando. Na época eu estudava, o Senhor me mostrava perfeitamente eu indo para minha escola, andando de a pé, com alguns amigos que estavam do meu lado, porque graças a Deus, na época teve muito amigo que ficou do meu lado. Teve muita gente que segurou a minha mão e não me deixou desanimar. E ali aqueles meninos que estavam do meu lado seguravam a minha mão e diziam: tá vendo, Riquelme, você tá andando normal. Tá vendo? A medicina disse que você não ia voltar a andar e você tá andando normal de novo. Naquele dia, varão, quando eu acordei tão feliz. Eu acordei dando gritos de alegria. A minha avó estava na minha casa naquele dia. Ela se assustou. Ela entrou dentro do meu quarto dizendo: o que aconteceu? Eu disse para ela: vó, eu vou andar de novo. Vó, eu vou voltar a correr. Eu vou voltar a andar normal. Eu vou voltar a ser feliz. Eu vou voltar a ser quem eu era. E ela disse assim: eu creio, meu filho. Eu creio nisso em nome de Jesus. Naquela mesma semana eu fui até um culto. Nesse culto, quem estava como preletor da noite era um paralítico. Eu me lembro que eu me sentei na cadeira de rodas. O meu tio, o diácono Rones, e a missionária Cid me levavam para a igreja na cadeira de rodas. Colocava a cadeira de rodas no porta-mala. Se precisasse, me pegava no colo, me colocava no banco do carro, mas eles sempre me levavam. Me colocou naquele carro e disse: quem vai pregar hoje é um paralítico. Então vai, porque você vai ver o que Deus vai falar com você. E eu fui até aquele culto. E aquele homem está pregando, e eu estou vendo aquele homem pregar. Aquele homem está cheio de Deus, ele está sendo usado por Deus. Eu estou vendo aquele homem pregar e eu dizia: Jesus, o Senhor vai me levantar dessa cadeira de rodas. Jesus, usa aquele homem para falar comigo. Ainda antes do culto terminar, ele olhou para mim e perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava naquela situação. Disse para ele que eu tinha pegado uma bactéria, que essa bactéria tinha tirado os movimentos dos meus braços e das minhas pernas. Ele disse: mas qual é o diagnóstico médico? O que disseram para você? Eles disseram que eu não vou andar normal de novo. Que eu posso um dia andar, mas eu vou ter meu corpo todo sequelado. Ele disse assim: o engraçado é que eu olho para você e o Senhor me mostra 15 dias. Conta 15 dias no seu calendário. Já deu uma varada. E com 15 dias você vai voltar aqui e você vai me contar o que aconteceu. Dali para frente, varão, cada dia que passava eu contava nos dedos. Passou um, passou dois, passou três, eu dizia: eu vou levantar com 15 dias, eu vou me levantar. Com 15 dias tinha outro culto na mesma igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Ele, por ser um paralítico, ele queria ouvir isso mais que tudo. Sim, não queria, não? Ele queria. E ele pregando isso. E ele falando: com 15 dias você vai voltar e você vai falar o que Deus fez com você. Naquele dia eu voltei até aquele lugar, fora da cadeira de rodas. Foram 15 dias de luta, 15 dias sentindo muitas dores. Mas quando bateu 15 dias, meu tio chegou em casa para me pegar e disse: vamos pro culto. Eu disse assim: eu vou, mas eu vou sem a cadeira de rodas. Fui andando devagar, varão, mas eu estava andando de novo, eu estava de pé, eu estava precisando de ajuda, mas eu estava de pé, eu não estava mais usando aquela cadeira de rodas. Até eu receber alta de vez no hospital foram 2 anos. Eu me lembro que na minha ida até o hospital eu não fui mais de cadeira de rodas. E quando eu cheguei dentro do hospital, que eu não estava mais em cima de uma cadeira de rodas, os médicos ficaram impressionados. E quando eles me viram de pé, os médicos ficaram desesperados. Não, pelo amor de Deus, pega uma cadeira de rodas para esse menino, porque não é para esse menino estar de pé. Não é para esse menino estar do jeito que ele está. Esse menino era para estar em uma cadeira de rodas. Olha o que esse menino tinha meses atrás. Como que esse menino está de pé? Como esse menino está desse jeito? Me colocaram ali em cima de uma cadeira de rodas e me levaram até o quarto. Fizeram mais uma bateria de exames e falaram assim: Riquelme, enquanto esses exames não chegar o resultado na minha mesa, você não pode sair daqui, porque a gente precisa saber o que aconteceu com você. E eu dizia para ele: foi o Senhor que me levantou, foi Jesus que me levantou, foi Deus que me levantou daquela cadeira de rodas. Quando os exames chegaram até a mão dos médicos, os médicos olharam para mim e disseram: Riquelme, eu não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu não sei. O que eu posso falar para você é que o médico falou para mim, se eu fizer exames hoje, os meus exames... Não, varão. Ele disse assim: se eu fizer exames hoje,
os meus exames vai estar mais alterado que o seu sangue está normal, os seus nervos estão normal, tá tudo normal, você está normal, Riquelme, você não tem problema nenhum. Ali eu me alegrei demais, olha, cheguei naquele lugar andando, cheguei naquele lugar sorrindo, e eu glorifico o nome santo do Senhor, porque naquela época tinha uma passagem no livro de Jó, que se não me falha a memória está no seu capítulo de número 14, seu verso de número 7, 8 e 9, que a Bíblia diz que Jó, em desespero, ele grita dizendo: há esperança para mim, porque há esperança para uma árvore que foi cortada, essa árvore novamente ela crescerá. E eu ficava firme naquela palavra, e eu dizia: Jesus, há esperança para mim. Há esperança para mim porque se para Jó teve uma esperança, se para a árvore que foi cortada teve uma esperança, eu creio que tem esperança. 14:7. Há esperança para mim também. O Senhor me levantou daquela cadeira de rodas, o Senhor fez aquela obra na minha vida. Eu fiquei 2 anos voltando até o hospital, todos os meses eu ia até lá, todos os meses fazia uma bateria de exames, até que no ano de 2021 eu recebi alta de vez. Quando eu recebi alta de vez, foi uma alegria tão grande, porque eu olhava para trás e eu dizia: eu não mudaria nada, nada. Eu passava por tudo isso de novo, porque foi através disso que o Senhor me fez entender que é Ele grande, que Ele é o poderoso, que Ele é o grande eu sou, e que eu não sou nada, e que sem a presença dEle eu não sou ninguém. E ali eu entendi também o poder da nossa oração, o poder da nossa simplicidade quando a gente dobra o nosso joelho e a gente pede algo para o Senhor. Por isso é importante a gente ter um entendimento, varão, todas as vezes que a gente pedir algo para Deus, todas as vezes que a gente dobrar o nosso joelho e gritar por um socorro, dizendo: Deus, faça isso, Deus, opera nessa área, Deus, faça aquilo, porque hoje eu vivo respostas disso. Hoje eu estou vivendo resposta de orações que eu fiz há anos atrás. Hoje eu estou vivendo resposta de orações que eu fiz quando eu estava em cima de uma cadeira de rodas. Quando eu olhava e dizia: Senhor, eu até não tenho condições, eu estou em cima dessa cadeira de rodas, mas se um dia o Senhor me levantar, eu serei um pregador do Teu Evangelho, eu pregarei a Tua palavra e eu viverei para isso. Eu vou viver para falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta e que o Senhor leva para o céu. E hoje, ano 2024, eu me alegro demais de saber que passei por tudo isso, passei por essa luta, passei por essa prova, mas o Senhor me levantou e hoje eu sou testemunho vivo que o Senhor ele ainda cura. O Senhor ainda ele Essa opera. foi uma das suas maiores provações, então, para começar a exercer o chamado ministerial de evangelista. Foi a maior. Esse testemunho é forte, porque por ser tão novo na época, você tinha o quê? Eu estava com os meus 16 anos. 16. Então, provavelmente, você começou cedo o seu chamado. Comecei cedo. Muito cedo. Então, vamos dizer que Deus, ele tem realmente, evangelista Riquelme, todos os jovens que veio aqui, na sexta-feira passada veio um, que é muito conhecido da morte do Senhor. Natan é uma bênção de Deus. E depois que terminou o podcast, nós ainda ficou mais de 1 hora aqui, né? E ele contou algumas coisas: você tem que voltar de novo, moço. Você tem que voltar de novo, porque o testemunho do menino é forte. Assim, então eu fico muito feliz porque eu também, na minha juventude também, eu gostava disso aqui. Eu gostava disso aqui, porque o ministério ao qual eu fazia parte tem muito disso, né? Sim. Tem essa liberdade no culto. Tem ali 30 minutos, 40 minutos para quem sentir ir lá e contar o testemunho. Então, assim, é bênção. É testemunho forte mesmo. E eu já comecei desde novo. Eu tenho vários testemunhos. Eu tenho um testemunho mesmo, rapidinho. Testemunho do chocolate. Nós estávamos nos arrumando para ir para a igreja. E nós ia de a pé na época, né? E ninguém tinha carro. Naquela época era mais complicado. Sim. E aí eu não me recordo bem se foi o meu irmão, que é mais velho que eu, ou se é meu irmão, que é mais novo que eu. Falou pra minha mãe que estava com vontade de comer chocolate. E aí nós ali, numa casinha muito simples, no mesmo quarto, todo mundo se arrumando ali. E aí ela foi e falou assim: pede pra Deus, nós estamos indo pra igreja agora.
Pede para ele. E aí, varão, a gente ia para a igreja, era acho que 30 minutos caminhando. E quando a gente chegou assim num determinado ponto, e ali todo mundo conhece ali em Sumaré, ali no onde ficava o motelzinho Leão de Ouro, para cima um pouquinho assim, de frente aos prédios, que eu nem me recordo se tinha os prédios na época, bem ali. Aí o meu irmão chutou. Não sei, não me recordo bem se foi meu irmão ou se foi minha irmã que chutou uma sacola. E aí a minha mãe, peraí menino, peraí. E pegou a sacola. O que tinha lá dentro? Chocolate. Chocolate ainda daquele, que na época, né, era aquele sonho de valsa. Ou seja, todo mundo comeu chocolate. Então assim, dali em diante eu já vi. Eu ouvi. A gente foi suprido várias vezes em casa, né, pela obra da piedade da igreja. Então assim, eu vi muita coisa assim na minha época de adolescente, né? Então esses testemunhos a gente traz para nossas vidas. E hoje está difícil, se a gente notar bem nos cultos, tá bem difícil, né, da gente ouvir esses testemunhos. E os testemunhos ele edifica muito. Então o testemunho, evangelista Riquelme, só para você entender onde eu quero chegar. O nome do canal é Testemunho Podcast. Porque é algo que sempre teve no meu coração. O testemunho ele faz parte da vida de uma pessoa que ela é crente, que ela não é crente. Todo mundo, não é só o crente que tem um testemunho, né? E hoje está difícil você ouvir testemunho na igreja. Porque o testemunho ele edifica nós, né? Então é o que Deus fez. Deus, né, me deu aval para fazer o que hoje eu faço, que é contar testemunho. Deus sabe do peso que é no mundo espiritual, mas eu fico muito feliz em poder estar convidando, né, as pessoas para vir aqui estar contando um testemunho, porque é isso que eu gosto de ouvir. E também, na minha época de mocidade, eu ouvia os mais velhos sentados contando, e eu sempre fui prestar atenção. Eu sempre gostei daquele meio, então, esse meio evangelístico aí, de estar louvando, cantando um hino, orando. Então, isso é bom, mas isso não tem valor, isso não tem preço, né? Então, por isso, hoje eu exerço um projeto que Deus deu nas minhas mãos, né? Que está no meu coração já há muitos anos, né? Então, com esse testemunho seu, por ser tão jovem, tão novo, passando por essa situação, porque realmente a gente entende que o Senhor tem falado que Ele está preparando realmente uma geração. Essa geração para poder, a geração eleita, a geração que vai levar a verdadeira palavra. E para isso, Deus primeiro ele precisa preparar, porque Ele não vai te levantar sem uma preparação, né? Então eu costumo dizer aqui em casa que Deus, essa nova geração que está se levantando aí, Deus ele vai preparar, mas vai preparar no fogo mesmo, porque realmente tem o ouro, ele passa pelo fogo. E a gente sempre vê falar, mas não, verdadeiramente. O meu filho tem 16 anos mais velho, e Deus já falou, tem chamado também, e é cedo. Então eu já oro todo dia, eu saio para o trabalho, e eu oro para eles com imposição de mão nos dois. Está dormindo, eu vou lá e Senhor, porque eu sei que a gente sabe, a gente que tem filhos, né? A gente sabe o que a gente passou, então a gente sabe aonde o inimigo pode chegar. E o mundo hoje, do jeito que está, oferecendo tantas coisas para os jovens, porque os velhos não estão aguentando, os velhos estão abandonando a graça, vivendo aí um mundo de pecado. Imagina um jovem que não conhece o mundo. Quando eu perguntei para você no começo se você veio do berço evangélico, é por isso. Porque tá aí uma área, que é a área do jovem, da juventude, que eu me preocupo muito, de verdade. Não é porque eu tenho filho, não. Mas eu sempre tive essa preocupação. Porque eu sempre fui jovem e andei no meio dos mais velhos. Então eu via muita coisa. Então eu comparava já os mais velhos com os mais jovens. Então os mais jovens, eles precisam ser cuidados. Verdadeiramente, eles precisam ser cuidados. Você está entendendo? Na igreja, precisa ter lideranças dos jovens de cabeça aberta. Que tenha sabedoria, nem só na palavra, mas que tenha sabedoria na convivência. Por quê? Porque os jovens são o futuro da manhã. Então, os jovens, eles precisam de pessoas maduras. Porque você precisa saber tratar um jovem. Exatamente, hoje, né? É isso. Você precisa saber tratar. Você precisa entender que da maneira que você vai tratar o jovem A, você não pode tratar o jovem B.
diferente. Você precisa entender isso, que tem Exato. jovens que vai precisar, às vezes um jovem, varão, ele só precisa de um abraço. De um abraço. Às vezes ele só precisa disso. É claro, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça do pecado, a gente não está aqui para cobertar, mas a gente sabe que muitas das vezes um jovem ele só precisa de um carinho. Exato. Ele precisa que alguém chegue até ele e diga assim: eu sei que você falhou, eu sei que você pecou, mas eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para estender as mãos para você e dizer para você que ainda que você falhou, ainda que você pecou, eu não posso jamais apontar o dedo para você. Imagina só se Jesus naquela cruz olhasse para mim e falasse: eu não posso morrer por você porque você falhou. Jesus não tem sentido, né? Jesus não teria morrido na cruz por mim. Então, se Jesus não apontou o dedo para ele, por que eu vou apontar? Por que eu vou dizer para ele que eu mereço e ele não merece? Então, a gente precisa hoje saber lidar com os jovens. É por isso que eu falo que não é qualquer um hoje dentro das igrejas que pode ser um líder de uma mocidade. Não é qualquer pessoa que ela tem cabeça, estrutura espiritual para lidar com os jovens, porque o jovem foi o que você falou, os jovens ele é o futuro, mas ele também é o presente da igreja. Exatamente. Ele é o hoje, ele é o amanhã da igreja, então lidar com os jovens é muito difícil. Sim, porque as pessoas foram jovens, mas por ter uma geração muito antiga, não tiveram esses privilégios que o jovem tem hoje. Sim. Essas escolhas assim tão abertamente. Está muito fácil, né? Está muito fácil para o jovem. Então, teria que ser uma pessoa que viveu aquela época e essa época também. Porque ele vai entender os dois lados. Ele vai entender o antigo e o agora. Sim. Né? E com Deus no controle, vai dar certo. Então, assim, o jovem ele precisa realmente de confiança também. Sim. Ele precisa ter um líder de confiança para o jovem olhar e falar: eu confio nele. Eu confio nela. Isso mesmo. Esse é o essencial também. Porque não é só quando você é jovem, um dia você vai casar e vai ter filhos também. Sim. Você vai perceber que na maneira que você criar ele, na educação dele, não pode ser só cobrança. Exatamente. Não pode ser só cobrança. Né? Então ali você vai ter que saber lidar com os dois lados. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu, porque o seu testemunho já respondeu já. A sua maior provação para exercer o chamado, né, foi a cadeira de roda, as dores no corpo, né? Então isso é uma coisa que ainda está vivo na sua mente, né? Ainda tá vivo. Porque tem coisa que a gente esquece, né? Tem coisa que passa, a gente vai esquecendo, mas tem coisa que não dá. Só você viveu. Quando você fala que sentiu aquelas dores parecendo agulha, eu imagino, porque eu tenho um cisto aqui no braço. E de vez em quando acontece isso. Parece um monte de agulha. Então, assim, é terrível. Então eu imagino você no corpo todo. Pegava nas minhas mãos enchiam de caroço, os meus dedos. Correu os meus braços e as minhas pernas. As dores eram gritantes. Eu tinha uma bolinha, aquelas bolinhas de cachorro, que os médicos me passaram para me fazer fisioterapia nas mãos, para mim não perder os movimentos 100% dos dedos. Eu mordia aquela bolinha ao ponto de rasgar elas, porque as dores eram demais. E eram assim, eu estou conversando, eu estou recebendo visitas na minha casa, e tá tudo bem, tá tudo legal. Do nada as dores vêm. E era do nada. Era crises de 5 minutos. Parava também e era um alívio. Parecia que eu não senti nada, parecia que eu não tive dor nenhuma. Eram 5 minutos comigo gritando de dor dentro do meu quarto. Mas também ali aliviava, passava também. Mas eram assim, tinha dias que tinha 5 crises de dores, 6, 7, tinha dias que não tinha nenhuma. Eu acordava e ficava pensando: meu Deus, será que se eu fizer um esforço para levantar dessa cama, será que eu vou sentir dor? Porque quando eu pensava em me levantar, pensava em tentar andar um pouco, as dores chegavam e ali aquilo foi colocando em mim um medo. Eu só queria ficar deitado, porque eu sabia que se eu tentasse levantar, as dores iam vir. Mas graças a Deus o Senhor me levantou daquela situação. E você disse que você não veio de um lar evangélico. Sim. Você não veio do lar evangélico. Em cima disso, eu queria que você respondesse para nós. Você acha mais difícil uma pessoa seguir a Jesus quando ela vem do berço evangélico? É mais fácil dela se converter quando ela vem do berço evangélico ou quando ela não vem do berço evangélico? Eu acho que as duas situações elas são bem difíceis.
Porque quando você vem de um berço evangélico, as pessoas olham para você com um olhar de julgamento. Porque se você fizer qualquer coisa fora da curva, vão apontar o dedo para você. O holofote tá em cima, né, da pessoa. Quando você vem do berço evangélico, você não pode dar um deslize. Você não pode fazer nada de errado. Você não pode pensar em fazer alguma coisa errada. Porque se você pensar, vão apontar o dedo e vão dizer para você aquela famosa frase: mas crente pode fazer isso? Filho de crente. Meu Deus. Como assim? Mas seu pai não é pastor? Mas sua mãe não é pastora? Por que você está fazendo isso? Foi aquilo que a gente já comentou aqui. Você precisa saber lidar com o jovem. E muitas das vezes as pessoas apontando o dedo para você e julgando você, a pessoa ali vai esfriar na fé. Ela vai dizer, já que estão apontando tanto o dedo para mim, é melhor eu sair. Então, foi o que aconteceu contigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu conheci a Jesus. Quando eu percebi que estavam lançando falso testemunho, quando estavam apontando o dedo para mim, eu disse, então eu vou sair e vou fazer. Então é melhor eu estar longe da presença e fazer aquilo que estão falando que eu estou fazendo, do que eu estar lá na presença e as pessoas continuarem falando aquilo que eu estou fazendo ou estou deixando de fazer. Então eu acho que as duas situações são bem difíceis. São bem difíceis. Eu gosto de perguntar isso para todos que vêm aqui, porque cada um tem a sua maneira de pensar, né? Mas realmente, as duas maneiras... eu lembro muito na minha época que tinha às vezes um filho de crente lá, nosso vizinho, ou até nós mesmos, a gente tava brincando ali, mas eu ouvia muito isso. Ah lá, é filho de crente. Tipo assim, meu Deus, como assim? Né? Então, o jovem, as crianças, eles não são maduros o suficiente para entender isso. Então, se a gente não tiver a paciência, a sabedoria de lidar com eles, a gente perde. Graças a Deus que Deus ele já tinha um propósito na tua vida, mas ao contrário disso, quantos aí que desistiu e não tiveram força mais de voltar? Porque talvez não tiveram uma... Qual é o nome da sua tia mesmo? Da missionária? Missionária Sidneia. Não teve uma missionária, uma tia... Para estender as mãos, né? Uma tia Sidneia. Para estender as mãos. Para estender a mão, para orar, né? Então, quantos não estão aí? Eu costumo dizer que tem muita coisa que os jovens estão passando hoje porque não tem um lar cristão. Não tem uma mãe, não tem um pai que intercede, porque hoje é normal. Ah, não! Na hora certa volta. Só que, poxa vida, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que você não pode pôr no sofá sentado e falar as verdades? Fazer o camarada que o Natan falou semana passada aqui. A mãe dele pegava mesmo e você vai para a igreja e é assim, que é assim. E se ela não tivesse feito isso, tivesse deixado, na hora certa Deus faz. É assim que estão. Eu fui criado e eu ouvi muito isso. Eu fui criado assim. Não que meus pais me ensinaram assim, mas eu vi assim, as vizinhanças mais próximas assim também. Não tem por certo. Tudo bem, tudo tem seu tempo. Mas você sendo pai, você não tem um amor para corrigir, para mostrar verdadeiramente o que ele está errado, no que ele está certo. Só que a gente se esquece que a palavra do Senhor diz que lá em Ezequiel 33 diz que aquele que chegar a partir desse mundo sem a salvação que eu digo é porque alguém não falou. Você poderia ter falado para mim e você não falou. Eu tive um vizinho aqui na frente que ele foi embora para Minas. Quando ele voltou de Minas, 15 dias eu fiquei encontrando ele em tudo quanto era lugar. A última vez foi aqui. A penúltima vez ele me chamou, estava fazendo a casinha dele ali, bem ali. Me chamou, fui lá. Olha, irmão, como está minha casinha? Todas as vezes ele dava risada. Ele falou, irmão, você não tem jeito. Ele já era um senhorzinho, sabe? E aí ele mostrou a casinha, eu falei para ele. Falei, seu Luiz, a casinha do senhor está muito bonita, mas como que está a casa do senhor aí? Como está esse coraçãozinho? Precisa voltar para os pés do Senhor. Irmão, seu irmão não tem jeito, seu irmão sempre fala a mesma coisa. É verdade, seu Luiz, o senhor precisa voltar. Aí na mesma semana ele me chamou para fazer um negócio no celular dele, às pressas, correndo, né? E aí eu fui lá e fiz para ele rapidinho, mas aí e aí, seu Luiz, quanto que o senhor vai na igreja comigo? A igreja aqui pertinho. Não, irmão, eu tô com pressa, depois a gente... Na outra semana nós estávamos aqui, ouvi um barulho da sirene da ambulância. E aí quando eu saí ali que eu vi era na casa dele, eu achei que não era nada. E aí me mandaram mensagem, ele tinha falecido.
E aquilo eu fiquei tão triste, mas tão triste, você não tem ideia como que eu fiquei triste. Porque foi 15 dias ali, sabe? Mas o Senhor estava dando chance para ele. O Senhor, através da minha vida, Deus estava falando com ele, para ele acordar, porque talvez Deus não levaria ele, ou Deus queria levar ele, mas não estou dizendo que ele perdeu a salvação, mas realmente Deus, ele quis um mistério com ele ali. E aí eu saí daqui de casa e desci ali para baixo, ali no Lago da Fé, e o sol estava se pondo, assim, aquele solzão, coisa mais linda, bem de tardezinha. Estava com o celular e pensando, Senhor, por quê? Por quê? Foi essa palavra que o Senhor me deu. Ezequiel 33. Ao soar da trombeta, né? Que alguém venha soar a trombeta, falar de Deus para você, e você não der ouvido, o sangue dele não vai ser cobrado de você. Então aquilo eu descansei, porque o Senhor falou comigo naquele momento, eu descansei. Então, hoje está assim, não, Deus sabe todas as coisas, sim, Deus sabe todas as coisas, mas Deus chamou nós para levar o Evangelho, seja para aquele que já conheceu, para aquele que não conheceu, aquele que está parado, desanimado. Então, Deus, ele não dorme nem tosqueneja, né? Assim que a palavra do Senhor diz. Então nós devemos fazer o nosso papel. Hoje a gente está vivendo esse testemunho que você acaba de dizer. Quantos são os jovens hoje que estão morrendo? Morrendo por as drogas, morrendo por vício, por tráfico, porque muitas das vezes não tem alguém para falar assim para ele, cara, eu tô aqui para te ajudar. Cara, eu vou estender as mãos para você. Cara, eu vou orar pela sua vida. Porque hoje a gente está vivendo um evangelho, a gente está vivendo uma crise espiritual no Brasil muito grande. Porque estão olhando para a minha mocidade, estão olhando para a minha geração com um olhar de julgamento, com um olhar de ele pecou, ele não pode mais fazer isso, ele pecou, ele não pode mais fazer aquilo. Olha lá, ele errou e está louvando na mocidade, olha lá, ele errou e está querendo fazer a obra. Cara, pessoas, elas vão apontar o dedo contra a juventude e vão esquecer muitas das vezes do amor, vão esquecer muitas das vezes de estender as mãos. E foi aquilo que falamos. Hoje tem jovem que só precisa de um abraço. Tem jovem que ele não precisa de muita coisa, ele precisa de um abraço. Ele precisa de um abraço e alguém olhar para ele e falar para ele, Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer salvar você. Jesus, ele quer curar a sua vida. Porque, varão, eu não posso aceitar a depressão matar tantos jovens no Brasil. Eu não posso aceitar isso e ficar com os meus braços cruzados. Essa doença, ela está em primeiro lugar aí. Ela mata muito. Ela mata muitos jovens. Eu não posso aceitar o suicídio matar tantos jovens. Tem muitos jovens tirando a própria vida. Tem jovens de 13, 14 anos tirando a vida porque um namoro não deu certo. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso falar que isso é normal. Eu não posso vir aqui nessa noite e falar, isso aí é normal, é a doença. No tempo certo ele volta. No tempo certo essa doença vai embora. No tempo certo ela vai esquecer o namorado que não deu certo. Ele vai esquecer a namorada que não deu certo. Muitas das vezes essa pessoa está ali desesperada dentro de um quarto, só está ali esperando alguém bater lá no quarto dela e falar, ei, quer conversar, quer desabafar? Fala aqui comigo, pelo amor de Deus. Então assim, eu oro hoje muito em prol disso. O Senhor tem queimado no meu coração nos últimos dias isso, sobre essa geração. Sobre essa Deus vai te usar muito nessa área também. Eu creio nisso. O coração queima assim, filho. Pode se preparar. O Senhor tem falado no meu coração. Eu tive a oportunidade de trazer essa palavra lá na nossa igreja sobre o povo dentro do deserto, ainda antes de chegar até o deserto. Localizada aqui no livro do Êxodo, capítulo de número 12, seu verso de número 37. A palavra do Senhor diz sobre a saída dos israelitas de dentro do Egito. Olha só o que diz o verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado. A palavra do Senhor diz aqui, nessa passagem, sobre a saída do povo, né, de dentro do Egito. Só que o interessante é que todas as vezes que abrimos o livro do Êxodo, eu particularmente amo estudar esse livro. A palavra do Senhor queima muito ao meu coração todas as vezes que eu leio esse livro.
A palavra do Senhor vai dizer que Deus ele vai levantar Moisés para ser o libertador, vai levantar Moisés para liderar aquele povo, tirar aquele povo de dentro do Egito e levar até uma terra prometida, terra que Deus já havia prometido para aquele povo. E no capítulo de número 3, Deus ele vai fazer a promessa para Moisés, depois de ter revelado para Moisés através daquela sarça. Deus ele vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, sou eu o Deus que vai livrar o povo, vai tirar o povo de uma terra de sofrimento. Pode ir, Moisés, cheio de autoridade, pode dizer que eu sou, e que eu vou libertar aquele povo. Interessante, varão, é que no capítulo 3, Deus faz a promessa, mas Deus ele só vai cumprir a promessa no capítulo de número 12. E aí eu estudando essa mensagem, pesquisando, eu perguntei para mim, por que Deus demorou tanto? Por que Deus fez a promessa no 3 e só cumpriu no 12? Porque eu conheço o Deus que ele opera, o Deus que tem poder para prometer no 3 e cumprir no 3 também. Sim. Eu dizia para Deus, por que o Senhor demorou tanto? E o Senhor ele gritou dentro do meu coração e me alegrei demais, que até chegar no seu capítulo de número 12, na libertação do povo, Deus ele envia dentro do Egito as pragas, né? Sim. Aquelas pragas que chegou até os egípcios e nenhuma daquelas pragas tocaram nos filhos de Israel, nenhuma daquelas pragas tocaram nos filhos de Deus. E ali o Senhor me fez entender que quando Ele promete algo até Ele cumprir nas nossas vidas, Ele precisa nos encorajar. Ele precisa mostrar para a gente que Ele está no controle, que quando Ele promete, Ele é Deus para cumprir. Porque Deus ele podia prometer no 3 e cumprir no 3, só que o povo sairia dali sem uma prova de quem era Deus. Não conheceria, né? Era somente... Porque até Moisés falava, Deus dos meus pais, né? Exatamente. Então, Deus talvez ele estava olhando para aquele povo e estava dizendo, Moisés, antes de cumprir, eu vou mostrar quem eu sou. Antes de cumprir, antes de entregar nas suas mãos aquilo que eu prometi para você, eu vou provar para você que eu posso todas as coisas. Eis aí o propósito do endurecimento do coração do Eu vou enviar a praga, Moisés, dentro do Egito, mas nenhuma praga chegará até vocês, então fica tranquilo. Então muitas das vezes recebemos promessas, muitas das vezes estamos vivendo um período de promessa, que dizemos, Senhor, mas o Senhor prometeu há tanto tempo, até agora nada. O Senhor está te encorajando. O Senhor, nesse tempo, Ele está mostrando para você que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. E quando eu leio essa mensagem, no capítulo 12, verso de número 37, eu creio em bênçãos de Deus, de orações antigas que chegará até a minha vida. Eu creio de orações que você fez há muito tempo atrás, foi como você falou, há anos atrás, o Senhor queimava no seu coração sobre testemunhos, sobre ouvir testemunhos, sobre testemunhos edificar outras vidas. Olha Deus cumprindo na sua vida hoje. Talvez no seu coração você nem se lembrava mais disso. Talvez foram orações antigas que você olhava e falava, eu nem me lembro mais. E aí Deus chega e fala para você, está aqui aquilo que você orou. Foi igual ao meu testemunho. Quando Deus precisou me colocar em cima daquela cama, em cima daquela cadeira de rodas, para Ele provar que Ele era Deus na minha vida. Quando eu orava dizendo, Deus, me faça de um pregador do teu evangelho, me faça de um pregador da tua palavra, saí da presença, Deus foi e me levou lá para dentro do Egito. Disse assim, o Egito, você está dentro do Egito, mas nenhuma praga vou permitir se levantar contra a sua vida. Eu passei pela prova, passei pela dificuldade, mas graças a Deus, hoje eu estou vivendo o novo de Deus. E eu creio, varão, que a minha geração vai viver o novo de Deus. Eu creio que ainda no ano de 2024, eu falo isso aqui, o meu coração queima, as minhas pernas estão tremendo aqui. As minhas pernas tremem para falar isso aqui. Eu creio no novo de Deus sobre a igreja brasileira. Eu creio num tempo novo para nós. E eu falo isso sem medo de errar. Porque o Senhor tem queimado muito ao meu coração essa palavra nos últimos dias. Eu creio que Deus vai enviar do Brasil homens e mulheres de Deus para o mundo inteiro, para pregar o verdadeiro evangelho. Eu creio que o Brasil vai entender o verdadeiro evangelho do Senhor. Aquilo que o Senhor quer para com as nossas vidas. Porque não adianta nada Deus ter te chamado como um missionário. Deus ter te chamado como evangelista, como um pastor. Se quando tem alguém doente, você não estender as mãos para levantar ele. Verdade. Você quer ser pastor por ser pastor? Você quer ter candeia acesa para clarear somente a sua casa?
Ou você quer ter candeia acesa para clarear caminhos para outras pessoas que estão talvez dentro de uma caverna no esconderijo? Meu Deus, é forte. Então, se hoje você ora, se hoje você busca, talvez há anos atrás você orou dizendo: Deus, me levanta porque eu quero ajudar alguém. Eu creio no tempo novo. Eu creio na libertação de dentro do Egito. Eu creio que Deus vai te tirar de dentro do Egito. Eu creio que Deus vai te tirar do anonimato para começar a ajudar pessoas. Eu creio que Deus vai te levantar como um homem, como uma mulher de Deus para ajudar pessoas. Porque essa é a obra que o Senhor tem para com as nossas vidas. É verdade. Essa é a obra que o Senhor tem para a igreja brasileira. Eu vou estender as mãos para aquele que está caído, eu vou ajudar aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está triste, cansado. Eu preciso estender as mãos para ele. Olha para a câmera lá e pode continuar, que é para eles lá também. Sim, eu creio. Eu creio num tempo novo. Eu creio que ainda no ano de 2024 Deus vai te levantar como um missionário que um dia você foi. Talvez você me escuta hoje e diga: mas eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Eu estou afastado da presença do Senhor. Mas há anos atrás, Riquelme, eu orei dizendo: Deus, me faça como um missionário, me faça de um evangelista, me faça de um pastor, me faça como uma levita de Deus. Eu creio no tempo novo. Eu creio que ainda no ano de 2024 você vai voltar para a presença de Deus. Eu creio que ainda no ano de 2024 você vai voltar para a casa do Pai. Eu creio que você vai correr para os pés do Senhor e vai dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou aqui. E eu quero ser o primeiro a te dar um abraço. Eu quero ser o primeiro a estender as mãos para você e dizer para você: eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para apontar. Eu não estou aqui para julgar o seu pecado e falar que você fez ou deixou de fazer. Eu estou aqui para estender as mãos para você e dizer que há um Jesus que está te esperando. Há um Jesus que está com os braços abertos esperando você, para você voltar para a presença de Deus. Então, que essa palavra do livro do Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 37, possa se cumprir na sua vida. Bênçãos antigas, promessas que Deus fez há anos atrás, vai voltar e vai se cumprir nas suas vidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Rapaz, se a gente ficar aqui, a gente faz vigília. Né? Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus vai é como um pote de água jorrando, né? Não vai acabar nunca esse pote aí, né? A palavra significa o pão, a palavra significa água, a palavra significa tudo isso. É interminável na nossa vida. Nós devemos levar isso em prática, sim, né? Porque a nossa geração, a tua geração, a nossa geração aí para frente vai precisar. Como você tem falado, realmente precisa e vai precisar de homens e mulheres valentes para fazer realmente aí exercer o verdadeiro chamado, né, que Deus tem. Porque todos nós temos um chamado na presença dele, né? Pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, viu? Esse testemunho aqui maravilhoso do evangelista Riquelme, tá? Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, tá? Deixa um comentáriozinho lá. E se caso vocês querer também aí, tá convidando aí um jovem adorador, pregador da palavra do Senhor, 22 anos, tive o privilégio de já ver várias pregações dele, né? Realmente é usado mesmo, né? Nem só ele, mas todos que já passaram por aqui. Se vocês aí desejar também estar levando ele para também estar levando a palavra, ministrando nas suas igrejas, aonde for indo, né? Sim. Entre em contato com nós aí. O vídeo está aí, entre em contato, tá? Tem na descrição, tá lá o TikTok, tá lá o Instagram, tá bom? Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Tem muita visualização e poucos likes, tá bom? Valeu. Tô meio chateado com vocês, mas, né, eu creio que vocês a partir de hoje aí vai dar mais like nesses vídeos aí, vai compartilhar, tá bom? Que não é só para nós aqui, é pro rei. Esse podcast, ele tá no coração de Deus, é projeto de Deus nas nossas vidas, amém? Então esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.